Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 26. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo porque nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transformem em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Disse ainda Jesus: não façais que vossas preces sejam pagas, não façais como os escribas, que a pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas, o que quer dizer, apossam-se de suas fortunas. Deus não vende os seus benefícios, mas concede-os. Os médios modernos, pois os apóstolos também tinham mediunidade, receberam igualmente de Deus um dom gratuito, que é o de serem intérpretes dos espíritos, para instruírem os homens, para lhes ensinarem o caminho do bem e levá-los à fé, e não para lhes venderem palavras que não lhes pertencem, pois que não se originam nas suas ideias, nem nas suas pesquisas, nem em qualquer outra espécie de seu trabalho pessoal. Explorar a mediunidade, como se vê, é querer dispor de uma coisa que realmente não se possui. Foi esse tráfico, degenerado em abuso, explorado pelo charlatanismo, pela ignorância, a credulidade e a superstição, que provocou a proibição de Moisés. O espiritismo moderno, compreendendo o aspecto sério do assunto, lançou descrédito sobre essa exploração, e elevou a mediunidade à categoria de missão. A mediunidade é coisa sagrada, que deve ser praticada santamente, religiosamente. Este tópico traduz um claro e direto ensinamento de Jesus, ainda ignorado por uns e incompreendido por outros. A recomendação em não cobrar qualquer dinheiro pelo auxílio espiritual, o exercício da mediunidade e de qualquer dom especial que Deus concede aos homens. Qualquer ato nesse sentido é afastar-se do caminho do bem. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te, e vai para o lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se, e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te, e ajunta-te a esse carro. E, correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lhe era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e, como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E, respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isto o profeta? De si mesmo, ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca, e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E, respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E, quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco, e, jubiloso, continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto e, indo passando, anunciava o Evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Atos dos Apóstolos 8, 14, 40. Assim como os primeiros cristãos, que proclamavam o Evangelho gratuitamente de bom grado, e que curavam os doentes sem nada receberem em troca, todos nós devemos nos tornar arautos da palavra do Cristo, e promover o bem onde estivermos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Inteligência Artificial a serviço do Espiritismo. Inscreva-se e conheça outros vídeos.